Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo hoje. Sejam muito bem-vindos todos vocês aí. E vamos fazer uma oração, né? Antes da gente começar. Então, curva a sua cabeça aí, vamos orar. Pedindo a graça de Deus sobre o nosso estudo de hoje. Amém? Então, vamos orar juntos agora. Senhor, nós te agradecemos por esse privilégio de estarmos aqui reunidos mais uma vez como igreja, né, mesmo que online. Te agradecemos por essa ferramenta, agradecemos por poder de alguma forma alcançar pessoas e podermos meditar na Tua Palavra juntos como igreja. Te agradecemos pelas Tuas misericórdias e pedimos a Tua graça nesse momento, Pai. Que o Senhor nos cubra com ela, que o Senhor abra o nosso entendimento e que nós possamos crescer nessa noite em conhecimento e também crescermos na piedade, Pai. Esse tem sido o nosso objetivo em cima desses estudos e pedimos que agora o Senhor nos ajude, né, que através do Teu Espírito Santo o Senhor abra as nossas mentes e que a gente possa entender, mas não só entender, mas colocar em prática durante essa nossa restante de semana, durante a nossa vida, Pai, tudo que a gente tem aprendido. E é no nome de Jesus Cristo que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Irmãos, hoje a gente vai tratar sobre misericórdia e sobre bondade. E eu quero já iniciar fazendo a pergunta, como de costume, e a pergunta é a seguinte, né? Levando em conta o tema que a gente tem tratado aqui durante os Conexões, né, que é o exercício da piedade, eu quero que você responda aí qual a definição que você dá, né, qual o entendimento que você tem para misericórdia e para a bondade. Se você souber os dois, pode responder. Se você souber só um. Mas prestem atenção na pergunta, né? Levando em conta o que a gente tem aprendido, né? Não de forma isolada essas palavras. Levando em conta o exercício da piedade. O que essas palavras significam? Qual definição você dá? Então participem aí, respondam no chat. Vamos ver as respostas dos irmãos. Qual definição você dá para misericórdia e qual definição você dá também para bondade? A definição dessas duas palavras. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar um joinha aí também, ajuda na divulgação. Nós estamos no início ainda do estudo, então dá tempo de você compartilhar o link com alguém, algum amigo, algum familiar seu. Então mande a sua resposta. Levando em conta o tema que a gente está tratando, o exercício da piedade, qual que é a definição que você dá para misericórdia e também para bondade? Vamos lá, quem arrisca? O Giovanni respondeu aqui. Fazer o bem ou cuidar de alguém sem levar em conta o meu senso de justiça. Fazer o bem ou cuidar de alguém sem levar em conta meu senso de justiça. O que mais? Qual a definição que você dá para misericórdia e para a bondade? Mais alguém, irmãos? Me ajudem aí. Vamos definir. O que os irmãos entendem por essas palavras? Participem. Vocês aí também. Que os irmãos estão meio... Vamos ver. A Shirley respondeu. Misericórdia é me colocar no lugar do meu próximo. O que mais? Vamos lá, gente. Bom, deixa eu seguir aqui, enquanto os irmãos vão respondendo. Aí depois eu volto. A gente vai fazer a leitura agora do nosso texto base. Está lá na carta aos Gálatas, capítulo 6, o verso 10, e diz o seguinte: assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem
a todos, principalmente aos da família da fé. Então, vou ler novamente nosso texto. Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Vamos ver então, irmãos, né? Alguns participaram aqui, deram a definição, mas a gente vai ver aqui o seguinte, primeiro. A gente tem que entender que essas duas palavras, misericórdia e bondade, elas estão relacionadas de tal forma que às vezes uma palavra é usada no lugar da outra. Então elas estão relacionadas de tal forma que às vezes você usa uma palavra no lugar da outra. Você usa misericórdia no lugar de bondade e bondade no lugar de misericórdia. Mas vamos ver qual as definições que o autor do livro dá, né? Que o Jerry Bridges ele dá. Então ele diz o seguinte, ó: misericórdia é o desejo sincero de que os outros alcancem felicidade. Então isso é misericórdia. Agora, o que é a bondade? A bondade é a atividade que vai promover essa felicidade. Então, vou repetir. Ó. A misericórdia é o desejo sincero de que as outras pessoas alcancem felicidade, e a bondade é a atividade que vai promover essa felicidade. E ele explica em outras palavras. Misericórdia é a disposição interior que o Espírito Santo ele cria em nós, e ele faz com que a gente seja mais sensível às necessidades das outras pessoas. E essas necessidades, elas podem ser necessidades físicas, necessidades emocionais ou necessidades espirituais. Enquanto a bondade é essa misericórdia em ação. Ou seja, é quando a gente coloca a misericórdia em ação através de palavras e através de atos. Então eu quero que vocês percebam a relação estreita entre essas duas palavras, e por isso a gente vai ver que elas são usadas como sinônimos. Então, não confundam, né? Durante o nosso estudo, a gente vai... às vezes eu vou falar misericórdia, às vezes eu vou falar bondade, e vocês têm que ter isso em mente, que elas são usadas como palavras que são sinônimos, né? Uma palavra você pode usar no lugar da outra. E a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é a misericórdia de Deus. Por quê? Porque a gente tem visto aqui que o alvo do nosso exercício na piedade é nos parecermos mais com Deus. Em que sentido isso? Em termos um caráter mais parecido com o de Deus e também termos uma conduta mais parecida com a de Deus, né? Um caráter e uma conduta semelhantes ao de Deus. Então a gente precisa entender como que a misericórdia e a bondade, como que elas aparecem na Bíblia. E a gente vai usar o Novo Testamento para isso, e eu separei 3 textos aqui, né, através do livro, em que nós vemos a misericórdia de Deus. Então acompanhem comigo aí o primeiro texto. Evangelho de Lucas, capítulo 6, o verso 35, diz o seguinte: porque ele é bondoso até para os ingratos e maus. Agora Efésios 2, do 4 ao 7, diz o seguinte: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. E por fim, Tito, capítulo 2, do verso 4 e o 5. Porque antes também éramos insensatos, desobedientes, desencaminhados, servíamos a várias paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, éramos rancorosos e odiávamos uns aos outros. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens. Então, o que eu quero que os irmãos reparem nesses textos é que eles retratam, esses textos e muitos outros retratam a bondade de Deus, fazendo um contraste com a nossa indignidade. Ou seja, o quanto nós não merecemos, o quanto nós somos indignos e o quanto Deus é bom. Agora, o que a gente aprende com isso? A gente aprende que Deus ele é misericordioso para com todos os homens. Como assim? Ele é misericordioso com os ingratos, ele é misericordioso com os homens maus, com os homens perdidos, com os homens rebeldes e com os homens sem esperança também, e assim por diante.
que nós aprendemos com isso? Que nós também devemos ser bondosos com todos os homens, com todos os tipos de homens. E por que eu falo isso? Porque a nossa inclinação natural é mostrar misericórdia para quem? Para aqueles com quem a gente tem um tipo de afinidade. É mais fácil a gente demonstrar misericórdia e bondade para aqueles que a gente já tem afinidade. Por exemplo, para os nossos familiares ou também para os nossos amigos. Mas como nós lemos aqui, Deus é misericordioso até com os ingratos e com os maus. E agora eu pergunto para você, você já tentou ser bondoso para uma pessoa que é ingrata? Ou você foi bondoso com alguém e essa pessoa foi ingrata com você? Como que foi isso? E eu quero que você responda essa pergunta aí. Se você já foi bondoso para uma pessoa ingrata, e como que foi isso? O que você sentiu? Como que foi você demonstrar misericórdia, você demonstrar bondade, e essa pessoa, em contrapartida, demonstrar ingratidão para você? Como que foi isso? Responda aí no chat também. Só voltando lá à primeira pergunta, né? Os irmãos responderam depois aqui, eu já vou lendo enquanto vocês vão respondendo essa pergunta aí que eu fiz agora. A Michele disse que bondade e misericórdia são gêmeos comuns do amor divino. E o Felipe ele respondeu que bondade é ser generoso, fazer o bem. Agora vamos fazer o seguinte, vamos responder essa pergunta que eu fiz agora por último. Tá? Os irmãos participem aí, por favor. Você já tentou ser bondoso para alguém e essa pessoa agiu com ingratidão? Como que foi isso? O que você sentiu? Compartilha aí com a gente. Como que você se sentiu quando você agiu com bondade com alguém, com o próximo, e essa pessoa respondeu com ingratidão? O que você sentiu? O Davi respondeu, eu me senti injustiçado. Uma sensação de injustiça. O que mais? Me senti injustiçado. O que mais que a gente sente quando a pessoa age com ingratidão diante do nosso ato de bondade? É muito provável, irmãos, que algo comum assim da gente responder esse tipo de ato é a gente pensar assim, pensar ou falar, eu nunca mais vou fazer nada para essa pessoa aí. Não sei se você se identifica com isso. Você faz algo de bom para a pessoa ela é ingrata com você. Como disse o Davi aqui, a gente se sente injustiçado. E muitas vezes a gente pensa, ou até a gente fala, para essa pessoa aí, eu nunca mais faço nada. Eu nunca mais vou ajudar ela, nunca mais vou agir com bondade por causa da ingratidão. A Lucinéia, ela disse assim, me senti magoado, mas depois satisfeita. O José Carlos, ele disse... A inteira orei pela misericórdia de Deus, como sendo perdão pelos meus pecados, a vida inteira. A Michele disse, senti que precisava me blindar mais em oração. A Bianca disse, fiquei chateada, mas em paz por ter feito a minha parte. Tá. Então, vamos seguir agora. Amém. Então, muitas vezes a gente tem esses sentimentos aí que os irmãos citaram diante disso, E às vezes a gente pensa, não vou fazer mais, tal. Só que a gente tem que levar em consideração o que Jesus nos diz para fazer numa situação dessas. Está lá no Evangelho de Lucas, o capítulo 6, o verso 35, e diz o seguinte, pelo contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nada em troca. E esse esperar nada em troca inclui não esperar também gratidão. Agora, outra coisa que a gente precisa aprender hoje, e é importante a gente ressaltar aqui, é que nós fomos criados para fazer o bem. Tem um texto muito conhecido por nós, que é Efésios 2. E geralmente nós usamos esse texto
para falar sobre a salvação pela graça. Então, se tiver algum legalista, né, no meio de uma discussão, a gente já logo cita Efésios 2, para falar que a salvação é pela graça e não pelas obras. Só que esse texto, ele pode virar um pretexto para a gente ser um cristão meio preguiçoso. Já que é pela graça, então não preciso fazer nada. Só que a gente acaba se esquecendo do que vem logo em seguida desses versículos. Então eu quero ler com os irmãos. A gente vai ler o verso 8 até o 10. Mas os que são usados dessa forma que eu falei, geralmente são 8 e 9. Então prestem atenção. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. E a gente para aqui e fala, a salvação é pela graça e não pelas obras. Mas continua o texto, verso 10. Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que nós andássemos nelas. Então olha só, nós fomos criados em Jesus Cristo, nós somos nascidos de novo para fazer as boas obras, mas não só isso, nós fomos criados para fazer as boas obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Para você entender melhor, eu vou citar o Salmo 139, o verso 16. Olha só o que ele diz, o salmista. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma. E no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Sabe o que isso significa, meu irmão? Significa que antes mesmo de você ter nascido, antes mesmo de você ter um encontro com Cristo, Deus preparou boas obras para que você andasse nelas, para que nós andássemos nessas boas obras. E a palavra andar aqui, quando eu falo andar nas boas obras, sugere algo comum, ou seja, algo cotidiano. As boas obras devem fazer parte do dia a dia do crente. As boas obras devem fazer parte do nosso dia a dia, do seu dia a dia. E isso já aponta para um grande erro. Que erro que é esse? Muitas vezes a gente espera, a gente até sonha praticar obras heróicas, obras grandiosas, obras que nos tornem famosos, obras que mesmo glorificando a Deus, mas a gente pensa muito na gente, em ser grande, em se tornar um herói na história. Mas a gente tem que perceber que a maioria das oportunidades que Deus prepara para nós praticarmos o bem, acontecem no cotidiano, ou seja, acontecem no seu dia a dia. O desafio, irmãos, qual que é diante dessa verdade? O desafio é nós estarmos atentos para percebermos essas oportunidades, para que a gente possa enxergar essas oportunidades e não considerar essas situações como inconvenientes. Mas a gente tem que olhar para essas situações que Deus prepara para nós como ocasiões de fazer as boas obras que Deus preparou para nós. Agora a gente falou na teoria, então chegou a hora da gente ver isso na prática, Como que a gente vê isso na prática? A gente vai ver de 3 formas, ou seja, em 3 áreas da nossa vida. Vai aparecer aí para você agora essas 3 áreas que a gente vai trabalhar agora de forma bem breve. Então a gente vai ver fazendo o bem no trabalho, fazendo o bem no lar e fazendo o bem a todos. Então o primeiro que a gente vai ver agora é fazendo o bem no trabalho. Essa é uma das áreas que Deus preparou boas obras para que nós andássemos nela. Mas que área que é essa? Essa área é o nosso chamado, é a nossa vocação, a profissão que nós exercemos. Então, portanto, irmãos, a gente não deve pensar nos nossos trabalhos como um mal necessário para a gente pagar as contas. A gente não deve olhar para o nosso trabalho e pensar que é simplesmente para a gente ganhar o nosso dinheirinho ali e a gente pagar os nossos boletos. Ou também olhar para o nosso trabalho e ver como uma oportunidade da gente enriquecer. Então, gente, eu vou prosseguir aqui. Qualquer coisa aí vocês vão conversando pelo grupo da igreja, tá? Eu vou tentar ser o mais breve possível, até por causa da instabilidade aí. Então vamos continuar. Deixa eu retomar aqui o raciocínio. A gente estava falando, irmãos, que a gente pode dividir tudo que a gente viu até agora
de forma prática em 3 áreas. Então, no trabalho, no lar e também fazendo bem a todos. A primeira área que eu estava falando é a fazendo bem no trabalho. E como eu disse para os irmãos, a gente não pode pensar no nosso trabalho, no nosso emprego, simplesmente como uma maneira da gente ter uma renda e pagar as nossas contas, ou também para a gente simplesmente enriquecer. Não é isso. A gente tem que olhar para o nosso trabalho e enxergar a oportunidade, que é o lugar, o nosso trabalho, o seu trabalho é o lugar que Deus preparou para você praticar, para você realizar as boas obras que Ele preparou de antemão para nós. Agora eu quero que você pense no seguinte: o dia ele tem 24 horas. Em média, a gente dorme 8 horas por dia. A gente trabalha 8 horas, mais 8 horas por dia, e nos resta 8 horas para fazermos outras atividades, como lazer, por exemplo. Então, se 8 horas a gente passa dormindo, metade do tempo em que nós estamos acordados, nós estamos aonde? Nós estamos trabalhando. Se a gente não aproveitar esse tempo para praticar as boas obras, a gente vai estar, entre aspas, jogando fora metade da nossa vida no que diz respeito ao propósito de Deus para nós aqui nessa terra. Então a gente tem que entender que a gente não pode desperdiçar esse tempo que a gente está no nosso serviço. E alguns podem dizer assim: então eu deveria largar tudo, sair do meu emprego e me dedicar exclusivamente para um trabalho cristão? É isso? Né? Será que eu devo, Maurício, virar um missionário, né? Ir lá fazer missão em outro país? E a resposta é não. Por que não, irmãos? A gente vai entender. Mas primeiro a gente tem que entender o que são essas boas obras que a gente realiza no trabalho. Eu falei que Deus prepara a oportunidade para nós, né? Preparou de antemão para a gente realizar essas boas obras. Mas o que são essas boas obras? E do que a gente está falando quando a gente fala em boas obras? A gente está falando de satisfazer as necessidades das pessoas. Como assim? Satisfazer todos os tipos de necessidades. Por exemplo, comida, roupa, transporte, educação, saúde e assim por diante. Então, para você entender melhor, pense na seguinte situação. O seu carro quebra, aí você pega o seu celular, você vai lá e liga para o mecânico. O mecânico vai lá até você, te socorrer, e ele mexe lá no carro, faz o ajuste lá e ele conserta o seu carro. Ótimo. Se esse mecânico, vamos pensar que ele é um cristão, se ele está exercendo a vocação dele, ou seja, se ele está usando os dons que Deus deu para ele, né? E ele está fazendo isso diante de Deus, ele está fazendo isso para glorificar a Deus, e ele está fazendo isso também como um serviço ao próximo, isso é algo bom, isso é algo agradável aos olhos de Deus. Essa foi uma boa obra, e é disso que nós estamos falando. Né? Essa é uma boa obra, mesmo que ele tenha, foi um serviço que ele prestou, né? Ele recebeu para isso, mas se ele fez com a motivação correta, para glorificar a Deus, para colocar em prática os seus dons, né? E ele fez isso para servir também o próximo, ele fez uma boa obra. Aí você tem que fazer o que, aliás, né, agora? Você tem que pegar isso, esse exemplo do mecânico, e você tem que aplicar para a sua atividade profissional. Então, independente do que você faça, você tem que seguir esse exemplo. E alguns podem perguntar assim: mas eu sou estudante, né? Como que eu vou fazer isso? Nós temos, que eu estou lembrando agora, a Bia, o Davi também, né? E eles ainda estão estudando, não trabalham, mas eles já têm que exercer essas boas obras nos estudos, né? Fazer isso com os colegas de estudo, e eles já têm que começar a pensar no trabalho que eles querem exercer, depois que eles se tornarem adultos, né, quando eles se formarem. Eles têm que pensar nisso não levando em conta o salário que eles vão receber. Então, eu quero ter essa ocupação, porque ganha bem. Essa é uma motivação errada. Na verdade, vocês, né, que são estudantes, vocês têm que pensar na profissão que vai contemplar os dons que Deus deu para você, né? Você tem que pensar também em como você vai servir as necessidades do próximo, como que você vai praticar essas boas obras nessa profissão que você escolheu. E outras pessoas podem dizer assim, né? Principalmente mulheres: mas eu sou dona de casa, né? Como que eu vou fazer isso? E eu respondo com uma pergunta, né? Por um acaso, o seu trabalho no cuidado do lar
também não proporciona benefícios às outras pessoas? Você também não está satisfazendo as necessidades delas? Então, é isso. Agora, se mesmo assim, diante disso, você considerar que você tem poucas oportunidades para praticar boas ações, por que não fazer um trabalho voluntário? Por que não ser um voluntário, cuidar de enfermos, visitar pessoas solitárias, preparar refeições e muitos outros? Se você considera que você tem tempo para isso, por que não ser um voluntário, fazer um trabalho voluntário? Então esse é o fazendo o bem no seu trabalho. Agora vamos pensar no fazendo o bem no lar. No texto que a gente leu, o texto base, em Gálatas 6:10, Paulo ele diz para a gente fazer o bem para todos, mas principalmente para os da família da fé. Ou seja, irmãos, as nossas boas ações, elas devem atingir a todos os homens, sejam eles cristãos, sejam eles não cristãos. Só que existe aí uma prioridade de responsabilidade. Primeiro a gente tem que fazer o bem, é uma prioridade. Primeiro para os crentes, depois para os incrédulos. E essa prioridade, aliás, existe uma prioridade semelhante também para nossas famílias. E por que eu estou falando isso? 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, diz o seguinte: mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé, e é pior que um descrente. Então, com isso, o que a gente pode aprender? Que as boas obras começam aonde, irmãos? Na nossa casa. Não adianta a gente sair e praticar boas obras com todo mundo lá fora, sendo que dentro da nossa própria casa a gente está negligenciando as necessidades dos nossos familiares. Se a gente está negligenciando as necessidades dos nossos pais, as necessidades do nosso cônjuge e as necessidades até mesmo dos nossos filhos. O que eu estou querendo dizer com isso? Pense nas tarefas domésticas mais simples que existem, Por exemplo, levar o lixo para fora, lavar a louça, passar um pano no chão. Na maioria das vezes, quando a gente pensa nessas atividades, a gente considera elas como atividades desagradáveis ou também como atividades de pouca importância. Só que o que a gente tem que entender é que essas são ótimas oportunidades da gente praticar boas obras para aqueles que a gente mais ama. Então, essas tarefas simples são ótimas oportunidades da gente servir, da gente demonstrar o nosso amor por essas pessoas que estão tão próximas de nós. Tarefas simples. E pensando nos nossos filhos, qual que é a melhor forma da gente ensinar a prática de boas obras? É através do exemplo. Então eu quero que vocês pensem agora, quantas crianças, comecem a imaginar quantas crianças será que tem, principalmente meninos. Quantas crianças, principalmente meninos, têm o privilégio de crescer num lar onde o pai ajuda a mãe, a sua esposa, nas tarefas domésticas? Quantas crianças têm esse privilégio? E é um privilégio. Um menino ou uma menina crescer num lar em que está vendo o pai ajudando a mãe nas tarefas domésticas. Esse pai ajudando a mãe nas necessidades da casa. Isso é algo muito importante. Então nós devemos fazer o bem, especialmente para os nossos familiares. Então a gente viu fazendo o bem no trabalho, a gente viu também fazendo o bem no lar, para a nossa família, e agora, por último, a gente vai ver fazendo o bem a todos. E por que é importante esse ponto? Porque boas ações no trabalho e boas ações no nosso lar são importantes. Só que existe um mundo lá fora com muitas outras oportunidades de se fazer o bem. Olha só o que George Bethune ele diz. A verdadeira bondade não é meramente impulsiva, mas racional e atenciosa. Portanto, ela se detém diante de algum problema para inquirir que serviço pode prestar e qual a melhor maneira de fazê-lo. A bondade deve estar disposta a dedicar tempo, atenção, paciência e até mão de obra, não apenas dinheiro, palavras bondosas e olhares
compassivos. Então, o cristão que deseja fazer o bem aos outros, se você é um cristão piedoso e você deseja fazer o bem aos outros, muitas vezes isso vai demandar o tempo que você não tem. Como assim? Pense numa oferta, né, financeira. Na situação que nós estamos vivendo, os missionários, principalmente que estão em outros países, eles sofreram muito, principalmente por causa do valor que o dólar está. Então, eles precisam das nossas ofertas. Dar uma oferta de um dinheiro que está sobrando para nós é fácil. Agora, a gente fazer uma oferta com um dinheiro que a gente acredita que a gente não tem condições de dar é um ato de fé. Da mesma forma, a gente dedicar um tempo que a gente não tem, o que a gente teoricamente não tem, também é um ato de fé. E sejamos sinceros, irmãos, muitas vezes a nossa desculpa é: eu estou muito ocupado e por isso que eu não posso ajudar as outras pessoas. Por que eu não posso fazer um trabalho voluntário, ajudar determinada pessoa? Porque eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo. E a gente vai continuar pensando isso, a não ser que a gente tenha a compreensão correta da importância que Deus deu para essas boas obras que nós prestamos para o nosso próximo. Se a gente não mudar essa mentalidade, a gente não vai praticar esse ato de fé, dedicar o nosso tempo quando a gente não tem, ou até mesmo um dinheiro que a gente acredita que a gente não possa usar. Enfim, irmãos, a verdadeira bondade, ela não olha para aqueles que estão recebendo. Por quê? Porque eles podem agir com ingratidão. A verdadeira bondade, ela não olha para os resultados, porque eles podem não vir. Os resultados podem não aparecer. Então, se a gente fizer a bondade esperando algo em troca, como nós vimos, muitas vezes a gente vai se frustrar. Mas então, Maurício, como que é a verdadeira bondade? A verdadeira bondade olha para Deus. Né? E o saber que a gente está fazendo algo agradável ao Senhor. E isso é o que nos dá forças para continuar fazendo, para prosseguir. Se a gente olhar para as pessoas, elas vão agir muitas vezes com ingratidão, a gente vai se frustrar. Se a gente olhar para os resultados, às vezes eles não vão vir, a gente vai se frustrar. Mas se a gente praticar a bondade olhando para Deus, a gente vai ver que a gente está fazendo algo agradável aos olhos do nosso Senhor. E isso vai nos motivar, isso vai nos dar forças. E por fim, irmãos, eu quero citar o capítulo 25. Eu não vou ler, mas depois os irmãos podem ver o capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Nessa passagem aí, nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo falando sobre o dia do juízo final. E ali, né, ele prova, ali a prova está nas boas ações. Que boas ações? Jesus ele faz uma lista ali e ele cita alimentar os famintos, dar água aos sedentos, vestir os nus, mostrar hospitalidade para com os estranhos, socorrer os enfermos e visitar os presos. Ele cita todas essas práticas. E o que a gente aprende nesse texto? Jesus nos ensina nessa passagem que não são essas boas obras que vão levar a gente para o céu, mas são essas boas obras que mostram que nós estamos no caminho para lá. Ou seja, as boas obras, todas essas que nós citamos aqui, e nós podemos incluir outras, todas as práticas das boas obras no geral, essas coisas não salvam ninguém. Boas obras não salvam ninguém. Porém, elas são evidência de que a pessoa foi salva. Então, se você não tem praticado boas obras, se você olha para a sua vida e você se vê completamente dessa realidade, isso é algo preocupante, né? Isso é algo que a gente tem que prestar muita atenção, porque são evidências da nossa salvação. Então, que nós possamos buscar isso, praticar essas boas obras, aproveitar as oportunidades que Deus preparou de antemão para nós. Deus preparou
oportunidades, situações de antemão. Antes de você nascer, Ele já tinha preparado situações para você praticar as boas obras. Agora, o que cabe a você? Isso te livra da sua responsabilidade? De forma nenhuma. Você tem que saber identificar e aproveitar essas boas obras, por menores que elas sejam. Se lembram, irmãos, que eu falei que geralmente essas oportunidades vão aparecer nas situações mais cotidianas possíveis. Então você tem que saber identificar e aproveitar e praticar essas boas obras. Lembrando as áreas que eu citei aqui. Praticar boas obras no nosso trabalho, no nosso lar, com a nossa família, principalmente, e também com os outros, né? Com os outros homens, sejam eles crentes ou descrentes. Eu tinha separado 2 perguntas aqui, e eu vou fazer ela de qualquer forma, e eu mesmo vou responder, né? De alguma forma aqui. A primeira pergunta é a seguinte, eu separei 2 perguntas. A primeira pergunta é: você tem desperdiçado oportunidades no dia a dia de fazer o bem para as outras pessoas? Por qual motivo? Então eu quero que você pense aí, né, na sua casa. Pense nas oportunidades que Deus tem preparado no seu dia a dia para você fazer o bem para as pessoas. Você tem desperdiçado essas oportunidades? E se você tem desperdiçado, se você respondeu sim, por qual motivo você tem desperdiçado? Qual tem sido a sua desculpa para não praticar boas obras para com o seu próximo? O que tem te impedido? Pense nisso. E a segunda pergunta é a seguinte: qual que deve ser a motivação para nós sermos misericordiosos e bondosos para com o nosso próximo? Então a gente viu tudo isso, é um dever nosso sermos misericordiosos e bondosos com o nosso próximo, né? Mas qual que deve ser a motivação por trás disso? A motivação, irmãos, a gente tem que levar em conta a pior situação possível. Pense em alguém que você sabe que deseja o seu mal. A gente pode chamar até de uma pessoa que é sua inimiga. E essa pessoa, ela é ingrata, né? Porque às vezes você já até ajudou ela e ela foi ingrata com você. Pense você praticando uma boa obra para ela. Você, de alguma forma, satisfazendo uma necessidade dela. Você ajudando ela. Você fazendo algo, um ato bondoso para essa pessoa. E você pode responder a seguinte pergunta, com sinceridade: ela merece que você faça isso? Vamos pensar no nosso senso de justiça. Ela merece que você faça isso para ela? Ela sendo um inimigo seu, sendo ingrato, sendo inimiga e ingrata, ela merece que você haja com bondade? Não. Se a gente for responder isso através do nosso senso de justiça, a gente vai responder não. De fato, não. Só que agora eu quero que você pense o seguinte: o quão ingrato você é? Em que sentido? Diante de tudo o que Deus fez por nós e tem feito, né? Como que você tem demonstrado a gratidão? Será que você merecia essas coisas? O cuidado de Deus sobre a sua vida? E eu vou mais longe ainda. Nós somos totalmente indignos. E Deus poderia simplesmente olhar para nós e falar assim: olha, eu não vou agir com bondade com vocês. Vocês não merecem isso. Pelo contrário, o que vocês merecem é que eu derrame minha ira sobre vocês. Mas ao contrário disso, o que Deus faz? Deus pega o seu Filho unigênito, Ele envia aqui nessa terra, Cristo se encarna, abre mão de toda a sua glória, vive uma vida desprezível aqui, e Ele é crucificado, humilhado, crucificado, morto, e Ele sofre, né? Deus derrama da sua ira sobre Ele, por causa de pecadores como nós. Então, quando a gente fala que Deus é bom, Deus é muito bom. Deus é muito misericordioso, porque Deus ele não fez aquilo, Ele não deu para nós aquilo que nós merecíamos.
Pelo contrário, Ele nos deu o seu Filho, Ele nos deu Jesus Cristo. Então, toda vez que você estiver diante de uma situação como essa pessoa aqui, esse meu familiar, esse meu amigo, até mesmo esse meu inimigo, ele não merece que eu haja com bondade e com misericórdia com ele. O que você deve pensar nessa situação? Mas olha só o que Deus fez comigo. Olha só como que Deus agiu com bondade e com misericórdia para comigo. E essa deve ser a motivação para você agir com bondade e com misericórdia até mesmo para com seu inimigo. Para aqueles que são ingratos, para aqueles que não são irmãos da sua fé, né, irmãos de fé, para os incrédulos. Essa deve ser a nossa motivação. Então, irmãos, é isso. Que Deus abençoe os irmãos e que a gente possa, de alguma forma, sairmos desse conexão aqui transformados pelo Espírito Santo, que nós possamos exercitar a piedade com o que nós aprendemos hoje, colocando em prática boas obras, aproveitando as oportunidades. Então, se os irmãos que estão assistindo aí estão lá no grupo da igreja, se quiserem fazer algum comentário, né, fiquem à vontade. Nós vamos orar agora e depois nós vamos encerrar. Amém? Então, feche seus olhos mais uma vez e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais esse conexão. Nós pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes nós desperdiçamos as oportunidades que o Senhor tem preparado para nós. Essas oportunidades que o Senhor preparou de antemão, Pai. Nós vimos que em Cristo o Senhor preparou essas situações para que nós possamos, de alguma forma, glorificar o Senhor, para que nós possamos servir ao nosso próximo. E muitas vezes nós somos tão egoístas e nós agimos de uma forma que desagrada o Senhor. Por isso nós pedimos perdão, mas nós queremos mudar. Então nós pedimos também que o Senhor nos encha com a Tua graça, que o Senhor nos ajude, que nós aprendamos, Pai, a ser totalmente dependentes do Teu Espírito e que o Senhor nos capacite a praticar essas boas obras, Pai. Nos ajuda, nos dê discernimento para perceber essas oportunidades e praticarmos essas boas obras, Pai. Principalmente com os nossos familiares, com o nosso cônjuge, com a nossa esposa, o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos inimigos. Que o Senhor nos ajude. E nós te agradecemos por Cristo, a maior demonstração de bondade, misericórdia e amor que já existiu no mundo. O Senhor nos deu o Teu Filho. Nós nos lembramos agora também de todos os missionários que estão espalhados na face da terra, que o Senhor abençoe eles grandemente, Pai. Que o Senhor continue usando essas vidas, que o Senhor sustente eles em nome de Jesus Cristo. Nós também te pedimos pelos enfermos, aqueles irmãos que estão doentes, que o Senhor alcance essas pessoas trazendo cura, que o Senhor restaure e restabeleça a saúde deles, Pai. Que se tem alguém sofrendo, sentindo dor, que o Senhor possa aliviar o sofrimento dessa pessoa, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Pedimos também por aqueles que nós nos lembramos agora, que estão próximos a nós e ainda não foram alcançados pela Tua graça, não foram salvos ainda. Nós pedimos que o Senhor alcance essas pessoas, que o Senhor salve elas, Pai, assim como o Senhor fez com nós. E que o Senhor nos ajude a sermos sal e luz, pregarmos o Evangelho, aproveitarmos, Pai, essa oportunidade de pandemia para pregarmos o Evangelho para as pessoas. Que o Senhor prepare oportunidades para que nós possamos Te servir, Te glorificar através das nossas boas obras. Continua conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, obrigado por participarem, boa noite para todos vocês e Deus abençoe. Até mais.